noite, meus irmãos. Obrigado, presbítero Petrônio, pela condução do culto até agora. E estamos, amados, chegando até o final do ano e vamos seguir na nossa programação, tanto na pregação do domingo à noite e logo, como os irmãos viram sendo avisados, dando sequência a mais uma matéria na nossa EBD. Como eu costumo dizer, é só uma mudança de calendário, não tem nada místico. Não adianta ficar fazendo promessas vazias, não precisa esperar a virada do ano para fazer promessas. A nossa vida se renova na presença do Senhor a cada dia, não é por causa de um mero calendário. E à luz disso, nós vamos continuar caminhando no Evangelho de Mateus. Nós hoje chegamos, irmãos, à 26ª mensagem e tome noção, nós vamos agora entrar no 9º capítulo. E para alguns amigos, inclusive, eu já estou muito rápido. Costumam ser mais detalhados no caminhar do texto. Escolhas, né? Mas é só para destacar, irmãos, a riqueza da palavra de Deus. Isso porque se trata de um evangelho. Se fosse uma carta paulina, especialmente paulina, nós necessitaríamos andar em um passo ainda mais pausado, da tamanha a profundidade, o conteúdo que aqueles textos possuem. Como já expliquei várias vezes, dependendo do texto bíblico, a densidade, não a importância, irmãos, em palavra de Deus ser, mas a densidade é bem diferente. Neste caso, irmãos, nós estamos caminhando, vendo Mateus, comprovando este tema que temos repetido tantas vezes, que o Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. É a nossa convicção de que as promessas feitas no Antigo Testamento a Israel um dia se cumprirão, como já explicamos diversas vezes, especialmente na nossa EBD, alguns meses atrás. Nós não estamos nos referindo a uma nação política, mas a um remanescente espiritual que sairá dos descendentes de Abraão, que estejam ou não sendo cidadãos do país de Israel, que sairá deles, sobre os quais se cumprirá as promessas do Antigo Testamento, em especial do estabelecimento do reino, como por exemplo você vê no último capítulo de Daniel. Só que esse reino, irmãos, não vai ser um negocinho deste tamanho, ele vai ocupar o mundo inteiro. E o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Lembra do texto? Então é sobre isso que Mateus está colocando. Mateus mostra, irmãos, que Deus dá uma pausa no seu plano, não porque ele foi impossibilitado, mas sabendo que os homens iriam rejeitar o seu filho, o Messias, mas mesmo assim, a cruz foi completada, o túmulo está vazio e a salvação foi garantida para cada um de nós. Onde nós estamos, irmãos, no Evangelho de Mateus? Temos a nossa famosa tabela, e aí está. Nós já cobrimos, irmãos, boa parte da oferta do rei, que vamos encerrar apenas no capítulo 10, versículo 42. E aí, nós vimos dentro desta primeira parte, a apresentação do rei, até o capítulo 4, versículo 11. Vimos a proclamação do rei, do 4 até o final do Sermão do Monte, onde ele se apresenta, ele dá as cartas de quem ele é. Algo que contrastava demais com a expectativa do povo judeu daqueles dias, de quem seria, na opinião deles, ou deveria ser o Messias. Onde estamos hoje? O poder do rei. Capítulo 8, e vamos até o capítulo 11, estando agora entrando já no capítulo 9. E vamos ver cada vez mais o Senhor mostrando quem Ele é e paulatinamente mostrando-se spoilers da rejeição que virá sobre Ele. Inclusive na mensagem de hoje. Nós vamos ver como dois grupos reagem negativamente às manifestações de poder do Senhor. Ou seja, o que eu quero comprovar hoje, meus irmãos, é que Deus poderia literalmente se materializar na frente de algumas pessoas. E pode resolver os problemas e realizar milagres na vida de pessoas. E elas simplesmente não vão dar ouvidos, não vão crer, não vão aceitar e não vão se converter. Então hoje o Messias continua removendo as desculpas dos homens ao demonstrar o seu poder. E nesse caso, não mais de forma particular, apenas aos seus discípulos mais próximos, como aconteceu na passagem onde eles cruzavam o mar da Galileia e a tempestade os surpreendeu.
Não, agora ele volta no meio das multidões realizar os seus sinais. Nós vamos ler, irmãos, capítulo 8, versículo 28, até o capítulo 9, versículo 8, certo? Lembrando aos irmãos que versículos e capítulos não constam do texto original, foram colocados eventualmente para ajudar a nossa compreensão e nos encontrar nos textos bíblicos, né? Então vamos lá, capítulo 8, versículo 28, vê se alguém precisa compartilhar da palavra com você, e vamos ler a uma só voz, um bonito coral, esse texto da palavra de Deus, indo até o capítulo 9, versículo 8. 8:28 diz o seguinte, vamos lá? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus, irmãos, nesse capítulo 8, que já hoje vamos encerrar, já iniciou com algumas curas a desafiar os homens a que abandonassem as suas preconcepções, pois eles não entendiam quem Jesus realmente era e que tipo de Messias ele havia vindo para ser. Venhamos depois, na mensagem anterior, posterior, que aquele que busca o discipulado deve avaliar suas intenções e compromissos. Logo em seguida, atravessando o mar da Galileia, Jesus deixa as multidões de lado por um instante e lá colocou os seus discípulos em uma prova da vida real. Ele havia feito um ensino público sobre discipulado e agora ele mostra aos seus discípulos uma prova real e o Senhor revela a nossa resolução em segui-lo ou não, provando a nossa fé, como fez com os discípulos naquela tempestade. Já do outro lado do mar, 2 encontros reforçam o tema que temos visto nesta sessão. Demonstrarão o poder do rei. Porém, a lição sutil, quase subliminar, está na reação dos que testemunharão essas demonstrações do poder sobrenatural do Messias. Apesar da multidão anônima, lá no último versículo 8 que lemos, irmãos, no final ficar admirada, da parte de outros, onde se esperava adoração, admiração e reverência, nós vamos encontrar hoje uma rejeição materialista e uma incredulidade incrédulas. Nós vamos ver, meus irmãos, que apesar de haver sempre aquele grupo que se mostra surpreso e admirando os feitos do Messias, Mateus já começa a mostrar que ele não é uma unanimidade, que ele não é aquele que todo mundo dá 5 estrelas, ele não é aquele que todo mundo dá nota 10. As pessoas estão começando a mostrar aquilo que vai cada vez mais aumentar no Evangelho de Mateus, até a final rejeição, onde a multidão gritará:
crucificam. Portanto, irmãos, hoje aprenderemos o seguinte no texto que acabamos de ler. Apesar das demonstrações de poder, a rejeição do Messias pode ser verificada. Apesar das demonstrações de poder, a rejeição do Messias, a rejeição dos homens pode ser verificada. É realmente aquela versão lá que está correta. Eu esqueci de corrigir aqui no meu. A rejeição dos homens pode ser verificada. Eu mudei porque achei que a rejeição do Messias parecia que o Messias estava rejeitando. O português, ele umas armadilhas assim. Então ficou mais claro, a rejeição dos homens pode ser verificada como nós temos ali. Alguns já argumentaram, meus irmãos, que se Deus se fizesse conhecer e ser visto dos homens, e realmente ele fizesse isso, como eu disse agora há pouco, a maioria creria nele. Se ele escrevesse nas nuvens, eu sou o Senhor, as pessoas cairiam prostradas e o seguiriam. Bem, primeiro a gente precisa entender, irmãos, que isso não é verdadeira fé. Fé que precisa de provas e evidências físicas e que precisa ganhar as pessoas, não é fé verdadeira. A fé que se espera, ela vem quando eu e você, ou quando as pessoas são confrontadas com a verdade sobre Deus, ainda que essas verdades envolvam manifestações sobrenaturais. Jesus fez isso várias vezes, mas no final as pessoas se dobram diante da percepção de quem Deus é e também de quem elas são. É uma fé que diz, eu sou carente, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu tenho uma falência de recursos, mas Ele não. Então eu confio nele, eu me entrego a Ele, eu passo a viver para Ele. Porém, meus irmãos, essas pessoas que afirmam que manifestações convenceriam as pessoas, simplesmente esquecem que Deus já se manifestou. Do jeito dele, na regra dele, na decisão dele. Olha o que o apóstolo João escreveu. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. Perceba que João não está falando de glória. Quando a gente pensa em glória, a gente pensa em luzes, né? Alguma coisa literalmente gloriosa. Não. Ele está se referindo, irmãos, a como Jesus, que não tinha beleza nem formosura, que era um homem tão comum, que precisava ser identificado entre os seus discípulos. Pastor, ele não andava com uma faixa vermelha assim, que nem nos filmes, não andava. Isso é coisa de filme. Ele andava literalmente com a mesma roupa que qualquer galileu andava. Por que eles gostam no filme de fazer essa distinção, eu não sei, mas não existe evidência nenhuma que isso seja verdade. Mesmo que Jesus usava, os outros também usariam. No Getsêmani, o beijo de Judas visa identificar Jesus, porque os soldados na prática não sabiam no escuro quem ele era, porque ele não era Jim Caviezel, né? Para mim, o Jesus mais bonitão que já apareceu foi o da Paixão de Cristo, uma barba perfeita. Ia me gastar uns R$300 por mês ter uma barba daquela, e ele tinha no ano 1. Perfeito, né? Não, Jesus não era impressionante de maneira alguma. Porém, João escreve, vimos a sua glória. Quando, meus irmãos? Quando ele falava, a sua presença era gloriosa, independente de luz ou qualquer coisa assim. O mesmo João vai apresentar outro testemunho na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O texto maravilhoso. O próprio Jesus, irmãos, falou isso sobre ele mesmo. Lá em João capítulo 14, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Como nós vemos, meus irmãos, claramente, Jesus é a manifestação real de Deus. Enfim,
nada que Deus faça irá convencer o coração que está predisposto a rejeitá-lo, a não ser que o Senhor mesmo, é claro, quebre e convença tal coração do seu pecado e da sua necessidade por Deus. Diante dos milagres que nós vemos aqui, diante de tudo que nós temos acontecendo, os homens ainda se mostrarão duros e progressivamente rejeitando ao Senhor. Que coisa ruim, né, pastor? Desse pessoal 2000 anos atrás. Nossa intenção hoje, meus irmãos, é trazer para nós. Se você está aqui hoje, você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, essa mensagem é para você. Se você está hoje aqui e você conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, adivinha só, esta mensagem é para nós. Nós rejeitamos o jeito de Deus muitas vezes. Queremos do nosso jeito. Eu já falei 1 milhão de vezes que Deus não é gênio da lâmpada, mas eu já o tratei muitas vezes como gênio da lâmpada. Eu sei disto, mas não creio muitas vezes nisto. E quero que Ele faça do meu jeito, da minha maneira e assim por diante. Vamos caminhar, meus irmãos, são só 2 pontos hoje. Em primeiro lugar, a reação das trevas contrasta com a reação dos homens diante do poder de Jesus. A reação das trevas contrasta com a reação dos homens diante do poder de Jesus. É o final do capítulo 8. Jesus chega, irmãos, cruzando o mar da Galileia, à região de Gadara, capital daquela região, a cidade de Gadara, capital daquela região, e que ficava a cerca de 13 quilômetros a sudeste, isto é, à direita da ponta do mar da Galileia. Essa região, meus irmãos, só para esclarecer, ela também é chamada de região dos Gergesenos ou dos Gerazenos, em outros evangelhos e em outras literaturas da época. Muito provavelmente, isso tem 2 motivos possíveis. Um erro de cópia, mudando-se de uma língua para outra, em alguns casos, ou simplesmente porque se acostumou a chamar aquele lugar por nomes diferentes, dependendo da influência que tinha, se era grega, se era romana, se era judaica, e assim por diante. Mas é a mesma região. Marcos e Lucas colocam o foco da narrativa, eles contam a mesma história, falando sobre um endemoniado. Lembra o camarada que tinha uma legião? Está nesses evangelhos. Enquanto que Mateus destaca que de fato eram 2. Aí, pastor, pronto, acabou a fé cristã, achamos um erro na Bíblia. Não, irmãos. Quando se escreve um texto, você tem liberdade literária em escolher o que você vai falar e aquilo que você não vai falar. O que você não pode é inventar. São coisas distintas, certo? Então, eram 2 endemoniados, como Mateus registrou, porém, Marcos e Lucas, a bem da sua narrativa, do foco que eles tinham em transmitir lá, que não é o assunto dessa exposição, né? Isso foi assunto da exposição de Marcos, que já fizemos, e quem sabe um dia, se vida tiver, na exposição de Lucas. Mas escolheram eles, com uma decisão autoral, dirigida pelo Espírito Santo, falar de apenas um endemoniado, aquele que provavelmente tinha a maior parte dos demônios, era o mais violento e que sofreu a maior transformação. Já estou falando dos outros evangelhos aqui, né? Não é o caso de Mateus. No nosso texto, irmãos, o verso 28 destaca a natureza violenta desses 2 homens que viviam em um lugar de impureza cerimonial e, obviamente, sanitária. Um cemitério. Em todos os sentidos, eles tinham vidas reclusas e detestáveis. E, inclusive, eles eram uma ameaça à sociedade, porque diz o texto que as pessoas evitavam passar por ali, porque vai que eles estavam num dia ruim, né? Bem, quem é que está no dia bom, estando cheio de demônio? Mas vai que tinha dias que atacavam mais, atacavam menos, e o pessoal evitava. Eu fiquei curioso, irmãos, e não tenho como saber, é claro, como é que eles resolviam dia de enterro. Como é que fazia? Faz o seguinte, vocês vão por ali para distrair os endemoniados, enquanto a gente faz aqui um enterro rapidinho. Não sei. Mas o texto fala que eles eram uma ameaça e um perigo para a sociedade. Por que eu estou destacando isso? Ora, se você já esteve perto de uma pessoa psicótica, uma pessoa maluca, lelé da cuca e violenta, com certeza você sabe o perigo que isto é. Um parente meu, como fruto da doença que o acometeu, Alzheimer, eventualmente se transformou, era uma pessoa doce, mas doce, impressionante, muito calma. Mas, infelizmente, por causa da sua enfermidade, eventualmente se transforma em uma pessoa bastante violenta, ao ponto da sua esposa não conseguir lidar com ele. Muito difícil. Ele uma vez teve um episódio no meio de um shopping center,
E era muito, muito complicado você lidar, especialmente se tratando de um homem grande, um homem forte. Imagine um homem endemoniado. Era uma situação terrível. Era algo que a sociedade devia esperar que se resolvesse, aplaudir que se resolvesse, admirar quem resolvesse. Mas não é isso que nós vamos ver aqui. Bem, os espíritos imundos, isto é, demônios que possuíam esses homens, não conseguem deixar, porém, de dar um tremendo testemunho a respeito de Jesus no verso 29. Eles declaram, irmãos, a Jesus como Filho de Deus e apontam que ele trazia tormento aos demônios. E ainda, uma informação interessante, trazer esse tormento, diz o texto, antes do devido tempo. O que aponta para algum tipo de roteiro, cronograma, quanto ao tempo que resta ou restava aqui ao poder das trevas. Você está vindo antes do tempo. Espera aí, nos foi prometido mais um tempinho aí, o que você está fazendo aqui? Com certeza, irmãos, os demônios, você não deve confiar totalmente em informações teológicas de demônios, viu? Eles acertam, mas eles também mentem. Com certeza, eles estavam confusos, porque Jesus não estava ainda fazendo o que de fato faria neste cronograma. Mas aqui sim, ele iria, para usar a palavra dos capirotos aqui, atormentá-los, cancelando a destruição da vida que eles estavam causando sobre esses dois homens. O que é este cronograma, irmãos? Bem, a cruz, sem sombras de dúvidas, faz parte deste cronograma como o ápice, a parte mais dramática de tudo. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, 13 e 15, escreve o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, em outras palavras, a promissória, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu pregando-a na cruz. E olha o versículo 15. E despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz, meus irmãos, foi a derrota mais temida do diabo. Pastor, estou confuso. Mas não foi exatamente Judas, que diz o texto do Evangelho, que entrando Satanás em Judas, traiu Jesus e o levou até a cruz? Então perceba, meus irmãos, o plano de Satanás nunca foi simplesmente matar Jesus. Ele precisava matar Jesus, preste atenção, antes dele chegar na cruz. Daí a morte dos primogênitos, lembra aquela história toda? Ele foge para o Egito, ok? Ou ele precisava matar Jesus, ainda que fosse chegando na cruz, impuro, tendo pecado, incapacitado de realizar na cruz aquilo que ele veio realizar. A possessão de Judas foi a última tentativa, foi a última estratégia de Satanás, para que forçando Jesus, tentando forçar Jesus a reagir ao que estava acontecendo, ele o fizesse de maneira que contrariasse, transgredisse, saísse do plano que o Deus Pai tinha para ele. Entendeu? Então Satanás, ele não tinha problema nenhum de Jesus morrer na cruz, desde que não fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso não aconteceu, nós sabemos muito bem. Portanto, a cruz foi a derrota final e mais temida de Satanás. Agora não acaba aí o cronograma, irmãos, sobre Deus atormentar Satanás e seus demônios, como os camaradas aqui disseram. Não. No futuro, nos dias da tribulação, logo antes de Satanás ser amarrado por 1000 anos, nós lemos o seguinte em Apocalipse 12, versículos 10 a 12. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebre-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas, aí é que vai chegar um dia interessante, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Literalmente, irmãos, seus anos estavam contados. Quanto tempo leva a tribulação, irmãos?
Quanto tempo, igreja? 7 anos. Ele está vendo a ampulheta, a areinha caindo e acabando. E está tentando desesperadamente mudar a história, mudar as profecias, e não ver a sua tentativa de reinar sobre a terra, a última, cair por terra através do anticristo. Nada disso vai resolver. Como pregamos aqui há 3 meses atrás, se eu não me engano, na mensagem sobre Christus Victor, lembra? Apocalipse capítulo 19, aquele sentado sobre o cavalo branco virá vestido de branco, com o seu manto tingido de sangue, e tatuado o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores, matará o anticristo, o falso profeta, e aprisionará Satanás por 1000 anos. Está escrito. E como já disse Billy Graham, não se preocupe, eu já li a Bíblia até o final, tudo acaba bem. Bem, Satanás e os demônios, irmãos, não acreditam que podem ser vencidos, mas ainda assim sabem o quanto o Senhor é muito mais poderoso que eles. Sabendo então no nosso texto de quem era aquele que estava à sua frente, os demônios fazem um pedido para que sejam enviados a grande manada de porcos que ali perto pastava. Versos 30 e 31 temos isso. Isso demonstra, meus irmãos, que aquela região era bastante habitada por gentios, ou seja, não judeus. Visto, claro, que jamais judeus estariam criando porcos, animais considerados impuros. Não haveria razão. O porco, literalmente, meus irmãos, dentro de Israel não serve de absolutamente nada. Ele não serve de alimento, ele não serve de força de trabalho, porque porco não puxa nada, não puxa carroça, nem coisa alguma, certo? Então, você não encontraria, e continuará não encontrando dentro de judeus de verdade, uma manada de porcos. Portanto, essa região de Gadara estava cheia já de gentios ali, e eles que estavam aqui reagindo com Jesus. Então, no verso 31, Jesus concorda com o pedido, e a manada, agora possuída, se joga no precipício, morrendo afogada no mar da Galileia. Irmãos, a propósito, esta é a única passagem na Bíblia, preste bem atenção nisso, em que animais são possuídos por demônios. Por que eu estou destacando isso? É aquele parentezinho, né? Tipo, vai de graça porque não tem a ver com a mensagem. Essa história de possessão de animais domésticos ou coisa parecida, está mais para bruxaria do que para a Bíblia. Pastor, mas está aí, ó, é possível. Ok. Aprenda a diferença de uma possibilidade dentro de um texto narrativo quanto a uma realidade e uma norma dentro de um texto normativo. Ok? Se tivesse necessidade, estou dizendo isso, irmãos, você vai encontrar livro evangelho dizendo, não esqueça de ungir seus animais com óleo. Eu uma vez ungi a nossa gata Safira com óleo, mas foi porque ela estava com uma feridinha aqui, e eu passei copaíba. A tampa da copaíba do frasco caiu. E o óleo que desce pela barba de Arão quase untou a menina todinha. Ela fugiu de mim por semanas. E por semanas ela botava uma gosma para baixo e para fora, que era copaíba misturada. Quase matei a gata, tentando curar a pereba que estava na cabeça dela. Então não precisa ungir animal, não precisa orar na cabeça dele, certo? Isso é pentecostalice, isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Mas aqui, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor absoluto e Deus vivo, disse, tá bom, vou deixar acontecer o que vocês estão fazendo. Por quê, irmãos? Porque Jesus queria provocar uma reação nos homens. Perceba, nossa, Jesus tão bonzinho, atendendo aos demônios. Meus irmãos, literalmente, Deus não está nem aí para o diabo e para os demônios. Um pouquinho dos infernos, um dia, agora não. Jesus não está atendendo oração de demônio. Jesus não está passando pano para demônio, não. O que importa, meus irmãos, é o verso 32, que traz a informação mais importante. Diante da realidade de um homem sendo liberto, homens sendo libertos, e não só isso, mas a ameaça que ele representava acaba. Eles podem agora, dias finados, ir ao cemitério tranquilo, porque o camarada não está mais lá, ou os camaradas, acho que esses são 2. A reação, meus irmãos, diante disso tudo que temos, não é o que se espera. Os cuidadores dos porcos
vão contar lá na cidade o que havia acontecido, e os moradores agora vêm, e em lugar de acolher a Jesus e reconhecer o seu poder, diz o texto que suplicaram-lhe que saísse do território deles. Eu fico pensando, meus irmãos, se algum desses homens um dia se converteu, aí está na sua igreja. Nós vamos aqui ouvir um testemunho de alguém que tenha conhecido a Jesus quando estava conosco, fisicamente. Aí vê assim, eu conhecia, mas eu pedi que ele fosse embora da minha região. A pessoa com constrangimento de alguém perceber, ou se percebeu, que havia literalmente mandado embora o Filho de Deus, o Messias esperado, em lugar de acolhê-lo, em lugar de recebê-lo. É impressionante o nosso texto, meus irmãos, como que as trevas, demônios, apesar de não termos como autoridade teológica, afirmam coisas que são verdade e têm a atitude certa, como demônios, diante do Deus vivo. Eles estão apavorados, eles reconhecem a sua autoridade, reconhecem a sua identidade. Filho de Deus, você é aquele que nos atormenta. Nós aqui não podemos fazer nada, nós aqui não temos volição, não temos vontade. Você permitiria, o Senhor permitiria por acaso que então entrássemos nos porcos? Eu não sei se eles tinham na cabeça, gente, que eles iam ficar ali, né? Ainda naquela região, possuindo os porcos, eu não sei. Mas o fato é, meus irmãos, que eles se dobram, se submetem, enquanto que os homens escorraçam, expulsam, rejeitam a Jesus ali da sua região. Na sequência do nosso texto, irmãos, já no capítulo 9, Jesus vai ter um segundo encontro, uma segunda manifestação do seu poder. O primeiro foi sobre o poder das trevas, o poder de Satanás, e revelou uma manifestação negativa de uma grande multidão, um grande número de pessoas. O segundo é sobre o poder das trevas, mas agora do pecado, inclusive do pecado da religiosidade. O segundo encontro não tem o seu foco em quem vai ser beneficiado, mas na reação também daqueles outros. É muito comum, irmãos, nos dois textos a gente focar nos endemoniados libertos, ou o endemoniado nos outros evangelhos, e nesse texto focar no homem que é curado. Mas no contexto do Evangelho de Mateus e na caminhada que estamos vivendo, como vimos na nossa tabela momentos atrás, Mateus está querendo apontar outra coisa. Olha como é que eles tratam quando o Messias demonstra o seu poder. E isso é algo que desde o começo eu tenho falado. Às vezes a gente pensa assim, pastor, eu quero trazer aqui a oração para o fulano, porque ele vai ser curado e aí ele vai reconhecer a Deus. Se eu não me esquecer no final lembrar, eu quero contar a vocês como uma experiência pessoal, isso não é uma regra, isso não necessariamente é o que acontece. Mas vamos para o nosso segundo ponto. A reação da religiosidade contrasta com a reação do homem comum diante do poder de Deus. A reação da religiosidade contrasta com a reação do homem comum diante do poder de Deus. Bem, antes de nós, de fato, entrarmos no nosso texto, versículo 1, o que tem se apresentado como religiosidade em muitas das nossas mensagens? Nós precisamos definir esse termo, pois esse termo, irmãos, às vezes assume significados diferentes, dependendo do contexto. Para algumas pessoas, simplesmente reunir-se em um salão quadrado ou retangular, sentado em cadeiras e tendo um culto e tendo alguém com um título na frente, é religiosidade. Igreja de verdade é lá na casa, tem que ser nas casas, não pode ter título, não pode ter isso, não pode ter ordem, não pode ter nada. Qualquer aspecto de organização, ele já põe o carimbo, sistema religioso, religiosidade. Isso é o discurso dos desigrejados. Eles têm uma visão muito obtusa, porque eles não percebem que ao rechaçar denominações ou ordem, organização, inclusive uma igreja com CNPJ,
e criarem suas próprias regras e formas de agir, eles estão criando o quê? Outro sistema religioso. Só é diferente. Então, é importante destacar o que significa a palavra religiosidade. A religiosidade aqui, irmãos, presta atenção, é a insistência em colocar Deus em uma caixinha e forma segundo os padrões humanos. Isso inclui dizer ou ter a opinião do que Deus não pode fazer e tanto também o que Deus pode e precisa fazer. É o Deus Frankenstein, é o Deus self-service, é o Deus conforme eu quero que Ele realize na minha vida. É o Deus que quando eu recebo um não na minha oração, eu faço o bico. Não foi isso que nós combinamos. Ou talvez você achou que servir a Jesus seria, né? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, só felicidade, só alegria. E aí não está sendo assim. Ou seja, essa é a religiosidade, irmãos. É seguir qualquer aspecto da vida espiritual fora dos padrões da palavra de Deus e criando os próprios padrões humanos. A religiosidade, portanto, é a tola tentativa humana de usurpar a soberania de Deus, neste caso, sobre a sua obra, sobre os seus planos, seus propósitos, e, obviamente, substituir pelos nossos. E talvez você esteja pensando, né? É verdade, pastor. Esses mestres da lei faziam isso direto. Irmãos, eles já morreram. Eu não acho que Mateus capítulo 9 foi preservado para que a gente aprendesse o quão nó cego eles eram. Não. Porque toda vez, meus irmãos, que a palavra de Deus destaca um comportamento pecaminoso, Ele está falando comigo. Toda vez que Ele destaca um pensamento gloriosamente santo, Ele está apontando para Jesus. Essa é a regra básica de hermenêutica. Então a gente tem que parar de, né, às vezes ler um texto de Caim e Abel. Esse Caim, irmãos, bem poderia ser Joveci e Abel. Essa é a minha leitura mais honesta do texto bíblico. Não, eu nunca quis matar o André, o meu irmão. Enforcá-lo um pouquinho, sim, enganar várias vezes, mas matar não. Mas perceba, meus irmãos, potencialmente qualquer pecado está no meu coração. Por que eu não ajo? Há muitos motivos. Às vezes, pura covardia. Essa é a razão porque muita gente que não conhece a Deus, mas anda direito, porque tem medo. Que bom. É para ter medo de fazer o mal. Muitas vezes porque teve uma ótima criação. Funciona, viu, irmãos? Eu já conheci muita gente que não conhece a Jesus, e a gente educada, correta, ética, né? Só falta Jesus, ou seja, falta tudo, claro. Mas é gente boa, gente que você, né, é bom conviver com aquela pessoa. É gente que, inclusive, eu oro, e alguns eu conheço, que venham conhecer a Cristo, que saibam que a bondade que eles herdaram da sua boa criação não é suficiente. Precisam de Jesus, precisam da salvação. Há outros, meus irmãos, que não fazem as coisas porque sabem a lei. Se eu fizer, eu estou roubado, vai dar ruim para mim. E assim vai. E é óbvio que há muitos, particularmente nós cristãos, que não fazemos porque a graça de Deus é maior, né? Você foi maltratado naquele balcão da repartição pública, lá mesmo que vocês estão pensando, e a vontade é pular pelo, né, ou falar umas verdades e tal. Aí você lembra daquela figurinha, né? Eu queria fazer uma coisa, mas Jesus lembrou que eu sou crente, e aí você não faz. Pastor, mas isso é hipocrisia. Não é não, irmãos, não é não. Isso não é a definição de hipocrisia, você está confundindo as coisas. A vontade, infelizmente, de agir segundo o nosso desejo próprio, pecaminoso, é algo inato nosso. E Deus falou isso para Caim, o pecado está à porta. Lembra da exposição de Gênesis que eu falei que esse texto significa? O pecado está acocorado, em posição de ataque à porta, posição de bote. E a ti cabe dominá-lo. Ele está pronto para pular em você. Você que não deve deixar. E obviamente Caim já tinha perdido toda essa possibilidade, né? Porque não ouviu a orientação de Deus depois
e acabou fazendo o que fez. Bem, nosso texto, então, já que a gente divagou aqui um pouquinho falando sobre religiosidade, né, pecado, etc. Nosso texto inicia com Jesus atendendo a súplica dos gadarenos para que saísse do território deles. Então Jesus cruza mais uma vez o mar da Galileia, retornando para sua cidade. Neste caso, se refere, irmãos, a Cafarnaum. Não é a cidade que ele nasceu, Belém, não é a cidade que ele foi criado, Nazaré, é a cidade onde ele tinha se radicado, como se diz, era agora a nova central de operações de Jesus e os seus apóstolos. Já na cidade, chega, não sabemos quanto tempo depois, um paralítico trazido por alguns homens. Não sei se você lembrou de algo, então, este com certeza é o mesmo evento descrito em Marcos capítulo 2, em que aprendemos que estes homens, por causa da multidão que estava ali, na casa, não conseguem chegar com o homem que está numa maca, então o que eles fazem? Eles destelham, que na verdade é só afastar algumas folhas de palha, o telhado, e descem o homem por ali, certo? Então você lembra da passagem, lembra do que aconteceu, 4 amigos, né, do peito, gente muito querida desse homem com certeza, que criam que Jesus poderia fazer o que ele necessitava, levam esse homem bem na frente de Jesus. No verso 2, Mateus afirma que Jesus percebe a fé, olha o verbo, meus irmãos, que eles tinham. Isto é, os 4 amigos e o doente. São os 5. A fé não é apenas dos amigos, é dele também. Isso fica comprovado pela afirmação seguinte, uma afirmação polêmica, diga-se de passagem. Jesus declara o quê? Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. O que mais deveria restaurar o ânimo de uma pessoa do que ter, irmão, seus erros passados literalmente apagados? Aquele homem, podemos supor, ao longo da sua enfermidade, nós não temos ideia de quanto tempo, havia reclamado, havia murmurado, havia se revoltado muitas vezes por causa da sua situação física. Como é que o senhor sabe, pastor? Irmãos, eu tenho quase nenhum problema físico. Eu tenho um joelho que me impede, né, de abrilhantar os gramados nos encontros da igreja. 2 cirurgias. Tenho um nervo ciático que me incomoda. Ano passado tive uma crise braba, que tive que até apelar para o nosso médico residente, bem, um deles, com um remédio mais forte, porque só o relaxante muscular não deu jeito daquela vez. E eu estaria mentindo se eu não admitisse que eu já reclamei, já murmurei e já me revoltei algumas vezes. Lá pela 10ª sessão, ou 10º conjunto de sessões de fisioterapia, estava feliz da vida, só que não. Chateado. Porque a nossa postura, meus irmãos, e isso é particular em relação à doença, mas outras coisas também, sempre é, porque eu? Por que não o outro? Tem tanta gente que não gosta de jogar futebol porque ele não machucou e eu fiquei bonzinho. Né? A gente sempre acha que o outro, se acontece, irmão, aconteceu, né? Mas comigo, a menina dos olhos de Deus, né? E assim por diante vai. Por que acontece comigo? Então, irmãos, eu não estou sendo tão errado em dizer, este homem com certeza não era uma flor de cânticos, né, e de celebrações, não era um musical ambulante de satisfação e gratidão a Deus, por literalmente ter, inclusive uma coisa muito pior do que eu narrei tenha acontecido comigo, talvez outras situações aconteceram com você, ele é paralítico, coxo, como diz as versões antigas, ele não anda, mas ele ouve, meus irmãos, de Jesus esta afirmação, porque certamente ele havia pecado durante a sua vida, não porque apenas é pecador, mas em relação à sua própria condição. Ele havia também muitos outros erros. Porém, agora, ele ouvia que o seu passado não importava mais, e que o perdão estava ao seu alcance. Muitos crentes, irmãos, vivem vidas pesadas, preste atenção, e até mesmo derrotadas, com enorme risco de um processo depressivo. Por quê? A razão por trás disso tudo está na incapacidade de entender o poder do perdão. Porque o poder do perdão, meus irmãos, é algo bastante amplo. Ele não entende, ele tem a incapacidade de perdoar. Ele é incapaz de pedir perdão.
E no topo disso tudo, ele é incapaz de crer, aspas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. 1 João 9. Ele é incompetente em perdoar, ele é incompetente em pedir perdão, ele é incompetente em aceitar o perdão da parte do Senhor. Aí ele resolve trocar por quê? Bagagem. No livro Peregrino, se você não leu, está esperando o quê? O maior clássico depois da Bíblia, escrito pelo pastor batista John Bunyan, em uma determinada altura do livro, o peregrino está com uma enorme bagagem, enorme peso, que dificulta a sua caminhada, dificulta a sua peregrinação, até que ele se chega perto da cruz. E quando ele chega perto da cruz, não é por causa do aspecto, do objeto em si, mas do que a cruz significa, aquilo cai. O peso cai por terra. Inclusive essa figura nós colocamos no nosso devocional, foi deste ano, né? Meio tanta coisa na minha cabeça sobre devocional. Foi deste ano a figura que colocamos, inclusive com autorização do autor. Ponto, meus irmãos, é que esse homem aqui começa uma cura muito maior e mais importante do que apenas a sua cura física. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Sabe quem disse isso? Daniel, o camarada que você não encontra um erro no livro todo sobre a vida dele. Ele começa uma oração de confissão no capítulo 9, em favor do seu povo. E como é que Daniel ora, irmãos? Nós pecamos. Ele se inclui. Daniel chega no cativeiro como um adolescente. Ele não participou das rebeldias de décadas e séculos anteriores do povo de Judá, mas ele se inclui. Por quê? Porque o perdão, irmãos, é algo valioso. A confissão é algo precioso. E precisa estar presente na nossa vida, quer seja horizontalmente, quanto também e principalmente verticalmente. Apesar de tudo isso, apesar do que Jesus está fazendo na vida desse homem, a religiosidade presente aqui não suporta que Deus seja Deus e não deva satisfação do que vai fazer nenhuma aos homens. No verso 3, Jesus é acusado de blasfêmia pelos mestres da lei, ou seja, os escribas, o camarada que sabia a Bíblia de cor e salteado. E essa foi, meus irmãos, a primeira oposição deles a Jesus, que Mateus registra. E aí Mateus faz isso, irmãos, trazendo um pequeno spoiler do que nós vamos ver do capítulo 11 em diante, quando a oposição vai ser cada vez maior e mais pública e mais grave. Por enquanto, eles não fazem isso publicamente. Mateus registra porque Jesus fala, mas o texto diz que eles disseram a si mesmos. Famosa fofoquinha, né? Coisa de... Entre si eles falaram, isso é blasfêmia. Eles não tinham coragem ainda, irmãos, de peitar o povo que aclamava Jesus ali, principalmente em Cafarnaum. E falar entre si mesmo, dizer entre si mesmo, de nada adiantou diante de um Messias que é o Deus onisciente, que sabe absolutamente tudo. E caso você esteja tentando lembrar, blasfêmia é insulto, desprezo ou falta de reverência contra o que é considerado sagrado por causa da pessoa do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, a acusação era de que Jesus estava tomando o lugar do próprio Deus ao prometer àquele paralítico perdão pelos seus pecados. E de nada adiantou, meus irmãos, como eu disse, falar entre si. No verso 4, Jesus os deixa boquiabertos ao questionar o que afirmavam e antes denunciar suas intenções. Jesus diz, por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Como é que Jesus faz isso, irmãos? Poxa, Deus, eu queria que ele fizesse isso comigo. Eu queria que ele fizesse uma análise, né? E mostrasse o que está de fato no meu coração. Seu desejo é uma ordem, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes,
ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E a palavra de Deus, meus irmãos, não faz isso porque ela é um livro mágico, mas sim porque ela é um livro divino. Ela não faz isso porque ela é um livro misticista, mas porque ele é um livro místico, onde o autor está literalmente falando comigo. Eu não sei você, mas eu já passei inúmeras, inclusive esta semana, situações em que meu coração estava reclamante, duro e tal, e, sabe, porque isso, porque aquilo, ó o dia, ó o azar, ó o sol, ó a chuva, tu reclama de tudo. Uma mistura de azedo e amargo, braba. Aí alguém pode dizer assim, pois, mas ninguém chegou perto de você para falar. Irmãos, às vezes nós temos uma capacidade incrível de disfarçar e não mostrar para as pessoas, cônjuges, filhos, amigos, irmãos, de que aquilo está daquele jeito, que o nosso coração está. Aí eu estava no meu computador, lidando com esses pensamentos, sabendo quão nocivos eles são e quanto não adiantam a nós em absolutamente nada. E Deus, meus irmãos, Ele é impressionante. Ele entra na nossa história, primeiro que é sem pedir licença. Você não tem que autorizar nada. Repare, eu estou falando sobre uma palavra de Deus mostra. E nessa ocasião em particular foi um vídeo que veio com verdades bíblicas. Não era uma pregação, mas era a respeito do reino, a respeito de irmãos, a respeito de fatos do nosso reino, fatos de Deus. Tão lindos, tão maravilhosos, tão profundos, e que principalmente mostravam o amor e a graça do Senhor. Desculpa aí, por mim. Não pensei em ninguém mais, irmãos. Desculpa, mas não pensei em nenhum de vocês. Por mim. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu posso ser tão mesquinho nas minhas reclamações, nos meus azedumes, com Deus tão maravilhoso assim? E Deus fez isso mostrando o enorme contraste entre o seu amor e a sua graça e a situação do meu coração naquele instante. Isso que a palavra de Deus faz, meus irmãos, em nós. Ela faz isso porque ela é o livro de Deus. João 2,25 nos diz que Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. É o que está acontecendo aqui. Assim, aqueles sussurradores entre si falando, se deram mal em achar que sua maledicência era desconhecida. Jesus sabia e os confronta publicamente. Eu não sei, meus irmãos, quantos da multidão, ou se a maioria da multidão, reparou o que Jesus estava fazendo. Eles estavam lá, meus irmãos, né? Atentos sobre o que iria acontecer, vendo aquilo lá, do homem ser descido por meio do teto. Provavelmente os mestres da lei estavam em um canto, ali que nem serpentes, maquinando a maldade em seu coração, como Jesus realmente diz. Aí do nada, Jesus levanta e diz o quê? A multidão está aqui. Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Expõe. Eu creio que boa parte da população ali percebeu. Como é que ele sabe? Tem ponto eletrônico? Tem gente aí distribuindo na multidão, avisando do que está acontecendo? Não, não tinha nada disso. Jesus conhecia muito bem o coração do homem. E Jesus, então, meus irmãos, também questiona a equivocada afirmação teológica deles. O acusando de blasfêmia, eu me refiro, né? Nos versos 5 e 6, Jesus iguala o seu poder sobre a matéria com o poder que ele tinha sobre o espírito. Ele havia declarado o perdão dos pecados àquele homem, e agora ele determina a cura de um homem que não podia usar as suas pernas. 2000 anos depois, irmãos, passados esse texto, paraplégicos continuam paraplégicos. Todos os estudos que eu já ouvi sobre esse assunto, os estudos que querem usar exoesqueleto, é um meio homem Iron Man, que veste a pessoa e ela vai andar, né? Mas ela continua paraplégica.
Ou aqueles que têm tentado estudos com a implantação de células-tronco nas colunas rompidas, lesionadas, etc. Ainda não conseguiram fazer ou resolver o problema, ainda não conseguiram superar o Deus vivo, que com a sua palavra diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Se alguém fizesse isso hoje, irmãos, nos surpreenderia. Imagine 2000 anos atrás. Talvez se alguém fizesse isso hoje, alguém ia desconfiar, dizendo, provavelmente ele está em algum estudo. Lá na Universidade de Israel, vive saindo novidade, saiu mais uma essa agora, córnea feita artificialmente para curar a cegueira. Eu comentei no post disso, falei assim, quem é antissemita devia ficar cego, né? Não quero a córnea feita lá em Israel, não aceito. Viva a Palestina, vou ficar cego. Devia fazer isso, pelo menos para ser consistente nos seus pensamentos, né? Então, se alguém fizesse hoje, talvez as pessoas desconfiariam. Não, foi alguma coisa da ciência que resolveu isso. Mas há 2000 anos atrás não havia nenhuma dúvida. Era Jesus que havia ordenado aquele homem. Foi Jesus que havia determinado que aquele homem não ia sair por onde entrou. Não ia subir pelo teto. Ele ia, literalmente, meus irmãos, ver a multidão se abrindo, seus amigos descendo do telhado para encontrá-lo, com certeza, entre muitas lágrimas e festa, e ele segurando, carregando a própria maca que antes o carregava. Você percebeu isso? Jesus faz o homem carregar a maca que o carregava, apenas com a palavra da sua boca. E os mestres da lei? O nó, meus irmãos, que Jesus dá na cabeça deles. Jesus dá para eles, meus irmãos, um drible de quebrar a coluna. Desculpe o trocadilho, pegou a referência, né? O que Jesus fez aqui? Está no fato de que, irmãos, não existe absolutamente nenhuma facilidade em fazer nenhuma das duas coisas que Jesus fez. Porque a pergunta de Jesus é o seguinte: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar um paraplégico? A resposta retórica, né? Não sei que pergunta retórica não tem resposta, mas a pergunta óbvia é o quê? Nenhum dos dois. Ninguém pode curar um paraplégico, ninguém pode perdoar pecados, obviamente, a não ser Deus. Perdoar pecados, irmãos, como Deus faz com os nossos, não é algo fácil. Bem como não é fácil restaurar o uso das pernas daquele homem. Assim, a resposta à pergunta de Jesus é nenhuma das duas coisas. E ainda assim, diz o texto, ele se levantou e foi. A cura de Jesus, irmãos, não era gratuita, no sentido, curar qualquer um. Nunca foi, irmãos. Sempre tinha um objetivo, sempre tinha um propósito. E os evangelistas selecionam as curas para apontar esses propósitos. O pensamento corrente, irmãos, naquela época, é que doenças, preste atenção, eram sempre, ou quase sempre ligadas a pecado das pessoas ou dos seus antepassados. Ok? Esse era o pensamento corrente. Isso não era um pensamento teológico. Isso é aquela teologia popular. Certo? Se você lembra bem, em João capítulo 9, os discípulos perguntaram, olha, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E acredite ou não, meus irmãos, tem muito evangélico que pensa assim hoje. Que qualquer problema físico ou de nascimento, ou que vem depois, tem que orar, meu irmão, você está em pecado. Você é dizimista? Olha aí. Aqui no nosso texto, irmãos, ao curar aquele homem, Jesus está sinalizando para ele e para todos ali que a cura deste homem era mais profunda do que apenas uma cura física. Pouco importava se a enfermidade havia sido causada por castigo de um pecado ou não, porque é claro, pode acontecer. O que importa, na verdade, era a afirmação do Messias, perdoado e curado. E tudo para a insatisfação das pessoas religiosas que o acompanhavam. Nosso texto termina, irmãos, no verso 8, com a multidão indo na direção contrária dos mestres da lei. De novo, Mateus está destacando isso para mostrar, eles não sabem o que estão falando. Olha, quem está entendendo o que o Messias está fazendo, como é que está reagindo. Cheia de temor, a multidão glorificava a Deus. Um tremendo contraste.
O verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos, causa temor e glória ao nome dele. O falso conhecimento religioso, humano, mesquinho, causa incredulidade e, eventualmente, rejeição. Como nós bem sabemos que vai terminar a caminhada dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus, em relação a Jesus, o Messias. Para nós irmos para casa, irmãos, nós vimos que a reação das trevas contrasta com a reação dos homens diante do poder de Jesus ali com os endemoniados. Será, meus irmãos, que nós temos condição de surpreender até os demônios, ou ser de certa forma superados por eles, na forma como temos reagido ao agir, ao poder de Deus, ao que Deus faz? No nosso texto, eles não tinham alternativa, os demônios, a não ser reconhecer quem Jesus é e o que ele é capaz de fazer. Os demônios são malignos, mas eles não são tolos e não são cegos ao ponto de negar os fatos óbvios, que inclusive ali estava diante deles o Filho de Deus. Lembre-se bem, um dia, muito tempo atrás, esses mesmos demônios eram anjos e habitavam a glória de Deus e o Filho estava lá. Lembrando bem, né, meus irmãos, Jesus não começou a existir em Belém da Judéia, correto? O Filho é eterno, assim como o Pai. Nós bem aprendemos isso aqui. Então eles conheciam muito bem quem era aquele, mesmo que estivesse disfarçado de gente, com carne, como ser humano. Por outro lado, irmãos, apesar dessa postura dos demônios, por outro lado, temos os habitantes da cidade ou da região de Gadara. Mesmo diante de dois homens transformados e libertos, eles rejeitam a Jesus. Jesus não se encaixa no que eles queriam. Jesus atrapalhou a vida deles. A cegueira espiritual daquela cidade, e muitas vezes nossa, nos impede de ver algo óbvio. Neste caso, 2.000 porcos não chegam perto do valor de 2 vidas resgatadas das mãos do diabo. O que ganhamos espiritualmente sempre será, irmãos, um mundo de diferença melhor do que o que quer que percamos materialmente ou em qualquer outra área. Aqueles homens não entendiam o que realmente vale a pena no reino de Deus ao andar com Jesus. Será que nós entendemos, meus irmãos, nas nossas escolhas? Será que nós temos colocado a nossa vida de maneira, por que não dizer, sacrificial? Eu não me refiro a nada radical, estrondoso, coisa parecida, mas de querer realmente servir ao Senhor, de doar o nosso tempo, de doar nossos talentos, de doar os nossos recursos, o que quer que seja, para compreender o valor, ou o que realmente vale a pena. E como aquilo que o Senhor está investido e preocupado não é muitas vezes aquilo que a sociedade espera que nós estejamos concentrados. O que é ser bem-sucedido? O que é ser vitorioso? Se algum daqueles homens foi cobrado pelos seus compatriotas sobre o que Jesus fez e a perda enorme que tiveram materialmente, talvez aqueles 2 homens tivessem respondido: sinto muito pela sua perda, mas ao olhar para a nossa vida, valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Os homens não entenderam quem Jesus era. Demônios entenderam. Que Deus nos proteja, meus irmãos, que Deus nos guarde de ser reprovados em testes tão simples que os demônios, por incrível que pareça, são aprovados. Você crê que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios creem e tremem. Eu tenho tremido. A minha fé traz tremor. Tremor diante do pecado. Tremor diante do estilo de vida deste mundo. Eu sou uma pessoa facilmente flertável. E o mundo me atrai de forma fácil para aquilo que ele tem a oferecer. A reação da religiosidade, no ponto 2, contrasta com a reação do homem comum,
diante do poder de Deus. Agora a multidão tem uma reação diferente, como nós vimos no texto. Ao lado, irmãos, da nossa dificuldade, que falei no primeiro ponto, nós temos o perigo da religiosidade, que eu já expliquei. E eu não me refiro, como eu disse, a defendermos que Deus pode fazer qualquer coisa. Isso não é verdade. Deus pode e irá fazer, meus irmãos, não qualquer coisa, mas aquilo que Ele já definiu em sua palavra. Então, Deus não vai além das 4 linhas que Ele mesmo determinou como sendo a verdade. Então, o que é essa religiosidade de novo? Repetindo, é a insistência em colocar Deus em uma caixinha, em uma forma, segundo os meus padrões humanos. Isso inclui dizer o que Deus não pode fazer, isso inclui dizer o que Deus pode e precisa fazer. Em outras palavras, irmãos, o nosso Deus não existe para nos servir, mas é ao contrário. E muitas vezes, amados, as nossas orações, elas não são de uma fé perseverante, elas são de uma insistência teimosa. Perceba a diferença. Senhor, eis aqui a minha causa. Ouve a minha oração, mas seja feita a tua vontade. Nenhuma resposta. Segunda tentativa, nenhuma resposta. Terceira tentativa, aí a gente vai. Mas muitas vezes, meus irmãos, Deus já fechou a porta, botou 3 trincos e um Rottweiler na porta. E eu, Senhor, eu continuo batendo, continuo insistindo, continuo querendo ir por ali. Eu já vi gente fazendo isso com relacionamento amoroso, obviamente eu me refiro a namorados. Deus mostrando que não é por aí, que não é este o caminho, e a pessoa insiste. Já vi isso com gente insistindo em relação a projetos profissionais ou financeiros. E a porta está trancada, a 7 chaves, para usar a expressão, e se insiste. Fazer do meu jeito. E aí nós acabamos sendo os blasfemos, que queremos tomar o lugar de Deus. Enquanto que, obviamente, deveria ser o contrário. Então, muitas vezes, nossas orações estão contra, ou na contramão da vontade de Deus. E nós não reconhecemos e nem aceitamos isso. Reagimos a Deus com resistência, rebelião e rejeição. 3 letras R's. E essas letras R's precisam ser trocadas por, não consegui uma aliteração, desculpe, entrega, submissão e dependência. Sabe o que é mais interessante, meus irmãos? A nossa relação com Deus muitas vezes é alguém perdido em uma floresta. E aí lá no topo da árvore tem alguém com uma visão perfeita. Sabe para onde está o caminho do rio, vê uma fazenda mais à distância, ou uma aldeia que seja. E lá de baixo eu digo, para onde eu devo ir? Aí o cara grita lá de cima, olha, você vai para noroeste, e aí você vai encontrar um rio, segue pelo rio que vai levar a uma comunidade e você está salvo. E lá de baixo, tolamente, eu digo o quê? Eu vou para sudeste. Por quê? Irmãos, quando você tiver a resposta do porquê nós somos tão tolos como seres humanos, eu agradeço se você vier me ensinar. Porque inúmeras vezes eu disse para o Deus que estava no topo das árvores, eu sei mais, chá comigo. Isso é religiosidade. É quando a minha vida, meu relacionamento com Deus, meus irmãos, sai dos padrões que Ele deixou. E eu começo a adotar os meus próprios padrões. A minha própria religião, que não serve para nada, que não resolve nada. E aí, meus amados, o nosso texto, apesar das demonstrações do poder de Deus por meio do Messias, a rejeição dos homens começa a ser verificada. Passado 2000 anos, a minha oração esta semana é, Senhor, me ajuda a não lhe rejeitar. Agora, meu irmão, para você não ir para casa apenas com essa perspectiva, nosso Deus é extremamente teimoso em seu amor. Extremamente teimoso em seu amor. Porque se você fizesse comigo o que eu já fiz com Deus, eu já tinha lhe riscado. Ah, desculpa, a palavra da moda é cancelado.
Muito provavelmente. Mas toda manhã, suas misericórdias se renovam. E a sua graça é superabundante. Mas vamos ficar atentos, irmãos. Cada passo, cada dia. Senhor, esquerda, direita, centro ou parado? Para onde devo ir? Quais são os seus projetos para mim? Que nós ousemos, irmãos, falar as palavras de Agostinho. Senhor, onde os meus planos não forem os teus, esmaga-os. A pessoa? Está aqui, Senhor. 2026. Está aqui. Cronograma, estudo de custos. Trouxe em 3 vias. Você só precisa assinar. Aí, Deus fala, não. Já pensou se alguém faz isso na sua cara? Já pensou? Não dá dá vontade de falar uma série de impropérios, né? Pelo menos os bíblicos. Mentira, cobiça. Tem um amigo meu que dizia que quando ele tinha que xingar, ele seguia a lista de pecados de Paulo. Porque ninguém gosta, meus irmãos, de ter os seus sonhos esmagados. Mas que nós podemos crer, irmãos, piamente, que os planos dele, do nosso Senhor, são sempre melhores. Mesmo quando dói. Mesmo quando a gente não tem facilidade de aceitar. Ele sabe mais. Tanto que ele chegou ao final deste evangelho, completando a obra que ele veio fazer. Oremos. Deus querido, ajuda-nos a de tal forma nos render ao Senhor, entendendo, ó Pai, o que Tu fazes como o melhor, entendendo, ó Deus, que do Seu jeito é melhor, que não sejamos, ó Deus, blasfemos, que não sejamos ingratos e rejeitando o Senhor, mas possamos nos submeter, ó Deus, a cada detalhe, a cada fila longa, a cada confirmação que não vem no telefone, a cada porta fechada, não importa, Deus, as coisas do dia a dia, possamos ver a mão do Senhor, ver o Senhor agindo, apesar de tudo. Leva-nos, ó Deus, em segurança para os nossos lares, e dá uma semana onde o Senhor possa trazer a reflexão da Tua palavra que vimos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém.